todos, sejam bem-vindos à Casa da Granja. Obviamente hoje estamos aqui para a apresentação do livro, um belíssimo livro. Os contos de Miguel Torga, no Natal e no Roubo, de Jorge Marinho. Jorge, é um gosto recebê-lo cá. E o que eu tenho a dizer sobre Jorge Marinho? Jorge Marinho é natural de Moçambique, vive cá há muitos anos, em Vila Real. Formou-se na Faculdade de Belas Artes do Porto, é artista plástico, em artes plásticas, é especializado em técnicas de impressão, escultura, pintura, modelação, desenho de corpo. Portanto, temos aqui um artista multifacetado. Aliás, faz exposições há muitos anos, realiza exposições individuais há muitos anos, participa em inúmeras coletivas e já ganhou vários prémios também para a sua pintura. Portanto, temos aqui um artista já com uma grande carreira nas artes plásticas. Também, falando agora mais deste livro, o Jorge Marinho começou a fazer a primeira prancheta das muitas que ilustram este livro e que algumas estão aqui colocadas na parede. Em dia 17 de outubro de 2020. Sim, foi a portanto, está ali a primeira. Foi a primeira. A primeira é exatamente aquela que ali se encontra. Aqui estão 20 e tal colocadas na parede, que obviamente não estão todas, elas são cerca de 50 que se encontram aqui no livro. E aqui estão 20 e tal colocadas, portanto hoje temos aqui também não só uma apresentação do livro, como temos uma exposição de arte, que são os desenhos exatamente que o Jorge Marinho fez à mão e que depois toda a técnica até chegar aqui a serem colocados no livro. E portanto começou então em outubro de 2020 a fazer a primeira prancheta e escolheu dois contos, exatamente um roubo que foi publicado em 1941 nos Contos de Miguel Torga, em Contos de Miguel Torga, não é? Sim. E depois o Natal em 1944, já em Novos Contos da Montanha. Exatamente. Nos Novos Contos da Montanha. Portanto, estávamos a falar de uma crítica social da altura do Estado Novo. Não é? Sim. Era isso que os dois contos, no fundo, tinham ali muito evidente, não é? Com miséria, exatamente. Das pessoas. Sim, que, portanto, estamos a falar que assenta em Trás-os-Montes, portanto, uma região, naquela altura, muito mais fechada, estamos a falar do Estado Novo, portanto, na ditadura, bem mais fechada, e portanto, e de um mundo muito rural, completamente rural. Portanto, são estes dois contos. Começou por estes, sei que a seguir novos livros virão, portanto, isto é o primeiro... Tenho as vindimas, que é o conto, não é o romance, é a vindima. Sim. E também vai ser o vinho, portanto vão ser mais... O vinho é muito interessante, nós aqui em Amarante achamos muita piada ao vinho. Mas vão ser são esses projetos que eu já estou a trabalhar porque não se pode perder um bocadinho, não é? Já que estamos com o movimento, já no embalamento, então vamos começando a trabalhar, porque senão este tempo de terminar um livro e fazer outro também não deixa de ser um bocado cansativo, mas também se não pegarmos logo a cabo, isto vai adiante e depois não, tem que se pegar no projeto e dar essa continuidade. Vamos lá. E portanto, este livro é o primeiro deste ano, banda desenhada que o Jorge faz. Sim. E foi com todo o mérito, pelo menos até agora está nomeado, não sabemos se será vencedor ou não, de algumas outras 3 categorias. Exatamente. Mas está nomeado nos prémios Bandas Desenhadas 2022. Exatamente. Em 3 categorias, na categoria de melhor obra nacional com distribuição alternativa, porque é de autor, tem um livro de autor. Exato. Melhor argumento nacional e melhor ilustração nacional. Isso. Portanto, temos aqui um livro que eu acho que merece e espero que vença nas 3 categorias. Bom, já a nomeação, já quero dizer que isso foi, foi ótimo e para o primeiro livro acho que o Jorge deve ter Sim, para o primeiro livro e quer dizer, isto é uma nomeação a nível nacional. Eles não houve uma nomeação de um livro que se possa dizer de editora, porque não encontraram uma editora com um livro de uma produção portuguesa que tivesse uma certa qualidade e
este foi um livro de revisão da autor, em que eles consideraram que sim, tinha esse mérito, tinha essa qualidade no sentido de ser nomeado. É claro que a nomeação de argumento em Miguel Torga, não vamos estar a discutir isso, provavelmente também um bocadinho à boleia do Miguel Torga. É que gostei muito foi da parte da ilustração, sim, isso sim, gostei, porque ele, como diz muito, é a parte da ilustração. E no final do ano de 2022, e penso vai ser ainda em 23, em Viseu, penso eu, que depois vão dizer qual é o livro que vai vencer o ano de 2022. Já foi bom, já foi bom. Portanto, eu estava aqui a fazer uma introdução, claro. Eu depois faço de agradecimentos essas coisas no fim, claro. O calor está-me a deixar agora, não sei. Vou então deixá-lo apresentar agora que já está encaminhado, vou deixá-lo então fazer a apresentação. Pronto. E depois no fim. Pronto, para já quero agradecer o convite, não é? Porque nada, já. Sinto-me um gosto. Agradecido no sentido de estar aqui. É uma sorte. A sala está muito bem composta, o espaço também é muito bom, não está calor, está fresquinho. Mas é assim, Miguel Torga, porquê? Porque eu nasci em Moçambique e eu vim para Portugal em 78. Tive 3 anos em Guerra Civil em Moçambique, em Maputo. Claro que uma pessoa vê agora, por acaso lembro muito bem, quando estou agora a ver a Ucrânia, ver aquelas casas com aqueles buracos de balas, lembra-me muito de Moçambique, a minha infância, mas é assim, mas eu como criança vivia aquilo como se fosse uma brincadeira, portanto para mim aquilo não era assim uma coisa que hoje sinto o que é verdadeiramente a guerra, o que é que a guerra faz. Para mim foi sempre uma brincadeira. E quando cheguei a Portugal, por isso que chegamos em 78, em 78 já tinha acabado todos aqueles subsídios que davam para os chamados reformados, não é? Portanto, já não tínhamos direito a casa, já não tínhamos direito a nada, nem sequer as notas, o dinheiro que o meu pai trouxe de Moçambique tinha valor. Ele era funcionário público em Moçambique, portanto ele vinha com algum dinheiro, mas esse dinheiro não tinha valor. Apesar de ter sido o Estado português a ser o vencimento do Estado português, e quando chegou a Portugal dizia que esse tinha valor. Claro que fomos para casa dos meus avós e vou encontrar um trás-montes muito fechado, quer dizer, que veio de uma cidade como Lourenço Marques, encontrar isto não é falar mal de Portugal, mas nem tem nada a ver, mas é uma diferença bastante grande, é um choque bastante grande para quem está habituado a ir à praia, a ter carro, ir ao cinema, portanto, e encontrarmos num lugar, numa casa assim de pedra, onde tínhamos que dormir 3 na mesma cama, não tinha casa de banho, a casa de banho tinha que ser, só tinha que ir a um punhal lá em baixo. Portanto, de certa forma, todas estas vivências que eu fui de certa forma, sentindo e vivendo, não é? Fui encontrando na obra do Miguel Torga e disse, estas coisas eu já vivi, porque depois também havia, na altura nas férias, as chamadas férias grandes que havia, o que é que acontecia? As férias grandes era para que as crianças, que havia um grande número de crianças, terem a possibilidade de ir para as vindimas. Porque eles assim ajudavam nas vindimas, era um dinheiro que se ganhava para depois nós comprarmos os livros escolares. E é por isso que as aulas estendiam-se até mais para setembro. E eu vivi muito essa parte em que as pessoas andavam com os tais cestos, com as trouxas. Portanto, tudo isso que o Torga fala nesses contos. É claro que eu pouco conhecia de Torga, apesar de viver em Sabrosa, Miguel Torga, vivia em São Martinho, e claro que já tinha na altura o consultório em Coimbra. Poucas vezes me cruzei com ele, apenas uma vez quando ele foi a fazer uma inauguração à escola Miguel Torga em Sabrosa. São aquelas coisas que uma pessoa vai vendo a pessoa e pronto, olha, sim senhor, muito bem e tal. Nunca pensei que um dia poderia pegar no trabalho dele e fazer naquela parte que eu gosto mais, que é a pintura. E foi até que já vai para aí há 15 anos, fiz uma exposição sobre os contos de Miguel Torga em pintura. Ilustrei em termos de pintura vários quadros e correu muito bem, gostei muito da exposição, foi letras e paletas. É claro que tudo que tem a ver com Miguel Torga, temos de ter sempre um bocado essa sensibilidade de falar sempre com a filha.
a filha de Miguel Torga, qualquer trabalho que uma pessoa faça, tem que sempre falar com ela, porque ela é muito zelosa do trabalho do pai. Uma pessoa tem sempre esse cuidado de falar com ela, olha, posso fazer isto, posso usar estes textos, não sei o quê. Assim que ela sempre teve, até já nessa altura, teve essa amabilidade de, sim senhor, pode usar, e pronto, e consegui fazer a tal exposição. Até que, há coisa de 2, 3 anos, eu disse assim, bem, mas Miguel Torga não tem banda desenhada, eu gosto muito de banda desenhada. Miguel Torga tem uma vasta obra, mas não tem nada de banda desenhada na obra dele. Então vou fazer um livro de banda desenhada sobre a obra de Miguel Torga. E foi assim. Então, primeiro tive que falar novamente com a filha, tive que falar com a Leia que tem os direitos de autor de Miguel Torga, e surgiu o projeto e eu disse assim, pode fazer, desde que eu respeito tudo o que está nos livros e tem que ser exatamente conforme está no livro, não pode nem alterar, nem pode retirar nada. Esse foi o primeiro passo que eu tive para fazer este projeto, que não ia estar a começar a fazer uma série de desenhos e depois, na altura, chegava e olha, afinal, não pode ser. Entretanto, o que é que eu faço? Comprei um livro dos contos do Miguel Torga, o livro mais recente, porque foi uma das condições que eles me pediram, foi que o livro fosse baseado num dos livros mais recentes da obra de Torga. Portanto, está bem então a ver como é que eu uso os livros. Para mim, é como, por exemplo, o meu computador. Se forem a ver o meu computador, ele não tem assim uma grande apresentação, mas eu utilizo o meu computador para trabalhar. Não é? Eu tenho uma paleta que adapta-se perfeitamente ao computador, porque uma pessoa já vê mal, e então dá para eu aumentar as imagens, reduzir. E os livros é a mesma coisa. Para mim, os livros servem para... é trabalho. Como os contos de Miguel Torga são contos pequenos, eu tive que dizer assim, bem, se eu vou fazer isto em quadrícula, eu em 2 ou 3 páginas resolvo a situação. Portanto, não, vou ver se faço uma legenda, uma imagem, uma página, por um capítulo, ou um parágrafo, ou uma situação assim. Então, disse, bem, vou então pegar em 2 contos, no princípio até estava para fazer 3 contos, mas depois comecei a ver que afinal não dava, então optei pelo Natal e pelo Roubo. Com o tempo é que eu comecei a ver e percebi que afinal, primeiro seria, eu até estava a pensar fazer o Roubo, o primeiro capítulo do livro, não, o Natal, o primeiro capítulo do livro, depois faria o Roubo. Mas depois, quando comecei a fazer o livro, quando cheguei ao Natal, em que o Garrinchas tem uma parte em que ele diz que a porta está aberta, será que houve alguém que entrou aqui? E eu disse, espera aí, tens razão. No Roubo há o primeiro personagem, ele assalta a Igreja da Senhora da Saúde. Faz todo sentido. É natural que antigamente havia, e é isso que estamos a dizer, havia muita miséria, e claro que as igrejas seriam também uma das partes mais apetecíveis, e é verdade, e foi o que o Torga conta na história do Roubo. E ele disse, então vai ser o Natal, vai ser o 2º capítulo. Depois de fazer isso, então comecei a preparar então, estes 6 capítulos, a preparar as folhas, não sei se aqui dá para ver, portanto aqui página 1, tem aqui página 2, portanto eu fui começando a ver o que é que cada imagem, cada parágrafo, o que é que eu queria corresponder a cada imagem. E então depois a seguir, o que é que eu disse? Agora vou precisar de personagens. Porque eu utilizo personagens para as minhas obras, tanto porque eu faço uma pintura muito figurativa, e gosto muito de usar, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa, com o ser humano, gosto muito, é das coisas que eu gosto, porque uma pessoa aprende, uma pessoa consegue ter experiências até que nos surpreendem, que nós não estamos a contar. E depois também a generosidade das pessoas. As pessoas, por acaso, têm muita sorte. E o que eu digo também, os livros têm corrido muito bem e as vendas têm corrido muito bem, porque eu digo que tenho muitos amigos, e é verdade. E isto, muitas vezes, as coisas fazem-se com pessoas, mas também são precisas as pessoas também para que a obra também depois siga o seu caminho, não é? E então, na altura, isto é assim, eu estive a falar com uma colega minha, disse assim, olha, precisava de uma pessoa que tivesse assim um ar de mendigo, e então ela disse, conheço uma pessoa que é exatamente esse, que é o Carlos Trolha.
mas ele é uma pessoa muito envergonhada, não sei o quê, que vai ser difícil. Eu disse, bem, vou falar com o Sr. Carlos Touro. Eu fui falar com ele e ele disse, e estive-lhe a explicar ao Sr. Carlos, porque é um senhor, este senhor é de São Martinho de Ávila. Estive-lhe a explicar, o senhor conhece a obra de obra do Miguel Torga? Sim, conheço, já ouvi falar qualquer coisa e tal, não sei o quê. Eu precisava que o senhor se pudesse fazer o papel do mendigo. Eu disse, fazer, a senhora ficou muito pensar no mendigo. Mas ele, olha, sabe uma coisa? O senhor até está com sorte. Porque a minha mãe, no outro dia, chateou-me a cabeça. Tu andas aqui com estas barbas que até pareces um mendigo. Vê lá se cortas as barbas. E eu disse, olha, eu era para cortar isto na semana passada. E disse, olha, ainda bem que me cortou. Então já não corto, diz ele, pronto. E então já tinha um personagem. Portanto, o engraçado destas histórias, o que me faz a mim fazer isto, não é propriamente pegar, fazer um livro e agora vou vender livros. Não. É todo o processo. Principalmente o processo primeiro, o inicial. O outro, depois, quando nós estamos no desenho, já é um processo de uma pessoa sozinha. Né? Eu trabalho com uma pessoa sozinha, em que eu só já tenho as imagens, tenho que fazer os desenhos, não é? E tenho mesmo que os fazer, porque eu começo a contar, aí, um desenho, 2 desenhos, até ponho as datas e tal, mas um desenho destes, eu tenho outra profissão, e eu começo a trabalhar a partir das 6. Das 6 começo a trabalhar até à meia-noite. Portanto, eu tenho que fazer um desenho, pelo menos das 6 à meia-noite. Se não conseguir fazer, tenho que fazer no outro dia a seguir. Portanto, e tenho que ter já a coragem para no outro dia a seguir continuar a fazer o desenho. É muito complicado. E nós começámos a pensar, daqui a 2 meses tenho 30 desenhos, depois tenho mais não sei o quê, mas às vezes nem sempre acontece. Porque a vida, nós às vezes temos assim, dizer, só 50 desenhos. 50 desenhos são 50 dias, mais para passar para digital são mais 100 dias. Mas a vida não é assim. Hoje não estamos bem dispostos, hoje estamos cansados, ou aconteceu isto, aconteceu aquilo. E quando nós vamos a ver, os 100 dias já passaram para 300 dias, não é? Portanto, isto aqui é um bocado o que acontece, o que é a vida normal das pessoas, não é? E dos artistas também passam por estas situações. Em relação aqui ao... Então disse assim, bem, agora vou precisar de arranjar roupa para fazer para o mendigo. Tenho umas senhoras que têm uma loja de solidária, em que eles recolhem muita roupa velha, e disse, olha, não tem lá nenhuma roupa que ninguém queira. Até somos capazes de arranjar um chapéu, arranjaram um casaco e umas calças. Eu disse, mas isto está novo. Não, mas isto aqui é mesmo para deitar fora. Pronto, então o que é que tive que fazer? Tive que pegar numa pedra e, se repararem aqui, esta parte aqui, olha, o casaco está aqui roto, aqui deste lado e aqui nas mangas e tudo. Disse, bem, eu tenho que pôr isto mesmo como se fosse uma coisa mais usada. E fazer um remendo, um casaco. Portanto, estou a ver qual é tudo o que está de volta. Então o saco, também foi um saco de sarapilheira, que também comprei um saco para fazer o saco e tudo. Estive a ver fotografias antigas para ver como eram os mendigos. E então pedi aqui ao Sr. Carlos, então, para... O que é que eu faço? Eu faço mesmo o percurso todo da história do livro. O Miguel Torga diz, ele foi à Senhora da Azinheira. Eu vou com ele à Senhora da Azinheira. Vamos mesmo à capela, vamos mesmo à igreja. Vamos aos montes onde se passaram a história. E eu vou mesmo aos montes. É por isso que eu sinto-me um privilegiado. E, de certa forma, também agarrei-me a este projeto. Porque eu tenho as coisas aqui à porta. Se eu tenho as coisas à porta, tenho um escritor que eu não posso, que acabou de escrever, o Miguel Torga, é? Até a própria obra dele fala por si, não é? Eu, de certa forma, a única coisa que eu tenho que fazer é trabalhar, não é? Porque eu, de certa forma, tenho tudo feito. Tenho essas tais memórias que eu tenho do tempo, porque eu vivi um bocado desse tempo, daquilo que eu estava a dizer, porque quem vem de fora presta mais atenção às coisas quando quem já vive sempre naquela situação. E isso aí foi uma coisa que me marcou muito, foi sempre aquelas memórias do que eu tive há uns tempos e depois o que é que eu passei a ter. Não é? Mas isso não é uma coisa que, em certa forma, seja má. Até foi boa, foi enriquecedora. Isso serviu para eu poder agarrar esse projeto, não é? E sentir esse projeto como uma coisa que eu já tinha vivido. Portanto, sim, e é isso que, em certa forma, é isso que eu estou agradecido. Por causa de todas essas experiências que fui passando, não é?
Pronto, da imagem o que é que eu faço? Pego e faço um desenho. Os desenhos, é este por acaso, este desenho é este, olha, por acaso até coincidência calha que é este desenho. Eu geralmente gosto de fazer as coisas em papel. Uso a fotografia, mas depois a fotografia é apenas um complemento para. Não é para fazer exatamente o personagem, não é para fazer, não é para copiar a fotografia do que está ali, não é para fazer aquilo. É só para me ajudar a chegar ali, não é? E uma coisa que eu faço, isto depois deste trabalho, passa sempre por uma mesa digital. E eu não gosto de fazer, até poderia pegar e fazer logo o desenho diretamente no digital. Só que o digital não deixa rastro, o digital não deixa história, não diz, olha, enganei-me aqui. Então o que é que eu faço? Quando me engano, corto o papel, não é? Está a ver, se forem ver aqui, olha, o papel está cortado. E depois puxo para cima ou puxo para baixo, pego esta senhora, tiro daqui, ponho para aquele lado. Portanto, vou fazendo estas coisas. Portanto, é todo aquele pensamento e todo aquele processo que eu, com o tempo, depois digo assim, não, tenho aqui uma coisa que quando eu fiz, eu primeiro fiz desta maneira, o desenho que ficou um bocadinho mais para baixo, ou se tinha que puxar um bocadinho para cima. E isto aqui é a parte que em certa forma, que é mais tem um certo valor. Não quer dizer que eu não dei valor ao digital. O digital para mim, e hoje em dia até se vendem hoje obras digitais com valores absurdos. Mas para mim, o papel, o lápis, ainda para mim ainda é muito... Ainda tenho essa necessidade de trabalhar e desenhar. Então, depois faço o desenho, não é? Depois do desenho, o desenho é digitalizado e depois digitalizado eu passo para a mesa digital e então volto outra vez a fazer o mesmo desenho. Isto é que eu não sou fazer duas vezes o mesmo desenho. Isto é mesmo, acaba um e volta outra vez a fazer o desenho. Engraçado que esta senhora aqui, por acaso esta senhora, eu quem pedi para tirar a fotografia foi este senhor, que ele vai aparecer mais para a frente. É aqui o Sr. José, que já maturou também na tal exposição que eu fiz sobre o Miguel Tória, que era um conto de um homem que desonrou uma mulher. Só que ele depois não queria casar, e antigamente quem desonrava tinha que casar. Então os irmãos, até uma vez que o fizeram uma espera, e claro, e o homem foi, desculpem a expressão, mas foi capado. E eu disse assim, vou fazer esta imagem, vou fazer isto em pintura. Então eu cheguei, por isso que eu estou a dizer, que as pessoas são muito generosas comigo. E eu cheguei ao pé de Sr. José, eu lembro bem, cheguei ao pé de Sr. José, olha, eu precisava que o senhor fizesse aqui fizesse um modelo para uma cena. E diz lá, Rojas Fernando. Olha, precisava que o senhor fizesse, olha, está a ver, pôr assim um lençol, o senhor tinha que tirar as calças. Porquê? Tirar as calças para baixo? Sim, o senhor tinha que tirar as calças para baixo. E pôr um lençol aqui, porque o fotógrafo diz que o lençol estava todo cheio de sangue e não sei o quê. Então onde é que vamos fazer isso? Ele disse, olha, temos que fazer isto num lugar isolado, não é? Então, nós o que é que fomos? Fomos para o campo de futebol. Foi para o campo de futebol, para um lugar vazio, assim um bocado, espero bem que não apareça ninguém e tal. E vai assim, estavam lá os dois, só os dois. Diz ele, até agora o que eu faço? Olha, tenho que baixar as calças. Está bem, mas pronto. E o homem, pronto, lá baixar as calças, põe no lençol e tal. E agora o que eu faço? Tenho que gritar e tal, assim. Então estamos nós dois, imagino quem visse aquela cena, diz, olha, aqueles dois são maluquinhos. Portanto, são estas situações que eu gosto, que adoro. Para mim é o que me faz trabalhar nestes projetos e é por isso que eu gosto muito da figura humana, porque trabalho com pessoas, não é? Então esta senhora tem assim um ar assim muito desconfiada, que era a sogra dele, e eu disse, olha, é engraçado, porque isto fica muito bem aqui, porque eu aqui preciso porque ele está a pedir uma esmola e aparece aqui uma senhora que com este ar, que é mesmo, olha, hoje não vai, que hoje não temos, até diz aqui, tenha paciência, porque hoje o favoreço, hoje não pode ser. Engraçado, porque é assim, eu na altura, quando acabei o livro, eu fui entregar, claro, tenho aqui nos agradecimentos do livro, o nome das pessoas que participaram no livro. E o Sr. José também está aqui.
Acontece que na altura eu fui lá entregar o livro e ele disse, Sr. José, está aqui o livro, está a ver aqui a coisa, e ele ficou, ai meu Deus do céu, ele ficou todo contente. E depois eu disse, Sr. José, vou-lhe contar aqui uma confidência, olha, mas diz-me lá, olha, esta senhora que está aqui, veja lá quem é. Estou a ver, olha. Ele pega, reconheceu e chamou a mulher. Anda cá, São, anda cá. E ela veio, olha, estás a ver quem está aqui? É a minha mãe. E a mãe tinha falecido há umas semanas atrás. A senhora chorou, o senhor chorou. Quer dizer, ficou a mãe ali naquele livro, ficou ali a recordação da mãe naquele livro. Foi uma coisa que não foi de propósito. Portanto, são estas histórias que vão ficando, não é? E que, que vão mudando. Agora aqui o Ricardo. O Ricardo fez o papel de que eu até nem digo uma coisa, nem sequer sei o nome do personagem. Nem sei o nome do personagem. Para ver que este personagem chamo-lhe Ricardo, mas não sei qual é o nome do personagem do Torga. Que é, deixe-me cá ver. Era o Faustino. O Faustino. Mas para mim vai ser sempre Ricardo. Pronto. Então, eu pedi ao Ricardo, e o Ricardo também é uma pessoa espetacular. Disse, olha Ricardo, só que tu fizesses de ladrão para assaltar uma igreja e tal. Está bem, eu já sabia como é que eu faço. E foi, até calhou até num dia de chuva e fomos até... E eu fiz o percurso, porque isto aqui, o Torga fala em Abaças. Eu fui a Abaças ver como é que era Abaças, fiz o percurso de Abaças, porque ele fala que foi de Abaças até à Senhora da Saúde, aquilo são uns quilómetros enormes. Mas eu tive assim, afinal eu fui por estrada de carro, mas se eu fosse uns jantares, até por acaso, até coisa dá para fazer isso. Ele até passou por Arquém e tudo. Então nós fizemos esse percurso. E aqui o Ricardo, eu disse assim, olha, porque ele neste momento, o Faustino é um ladrão, pronto, coitado, não havia de comer, então o Faustino já tinha assaltado algumas casas. E uma das casas que ele assaltou, coitado, saiu de lá com umas costelas partidas, ainda foi ter que ir a tribunal e não sei o quê. Ele disse, bem, eu vou escolher um lugar onde é que não tenha lá ninguém, que eu possa assaltar e possa encher a barriga. Então lembra-se da Senhora da Saúde. A Senhora da Saúde deve estar cheia de dinheiro, portanto vou lá assaltar a Senhora da Saúde. Então isto é normal nestas coisas, uma pessoa, isto faz parte do que é a vida normal. E aqui eu disse, olha, ele neste momento está a imaginar o dinheiro que existe na igreja. Eu disse, olha Ricardo, tens que fazer de conta que se tu era milhões, então faz essa cara, então. E ela, pronto, ele aqui está, ele com estes olhos todos abugalhados, não é? E pronto, é por isso que eu estou a dizer, então, facilita-me bastante a expressão, a maneira dele e tudo. É claro, aqui em cima está a minha mulher, não é? Porque nós vamos utilizando as pessoas que nós temos mais à mão. Isto é histórico, todos os artistas a nível da história, desde que se conhece a pintura e a arte, todas as pessoas usaram as pessoas que estão mais à mão, porque um modelo, se não se for pagar um modelo, fica um bocado caro. Portanto, e as pessoas utilizam porquê? Porque é mais fácil. Olha, anda cá, chega cá, tiveste aquilo e não sei o quê. Pronto. As roupas dela tive que pedir a um rancho folclórico porque já não há saias destes e eles também por acaso acederam e deu para fazer este trabalho. Mas estão a ver, portanto, o processo que é desde o desenho e depois também a parte digital. Portanto, e depois a digital, fazer também a parte das legendas e tudo. Aqui está a ver, o que eu faço passar aqui o Ricardo, eu coloco os detalhes no chão. Isto também foi para uma cena, este aqui é outro senhor também que fez parte também daqui de um dos personagens, está a ver? E depois pego nesses personagens todos, então faço esta imagem. Isto aqui na Senhora da Azinheira, está a ver aqui, isto já estamos a ver duas situações diferentes, foi por isso que eu gostei desta situação, quer dizer, são duas pessoas que vão em direção a uma igreja, mas com objetivos diferentes, não é? Em que o Garrinchas apenas vai à igreja só para se proteger do inverno, do frio, da neve, e apenas utiliza a igreja como um abrigo. O outro vai para a igreja porque quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, quer ganhar algum.
não é? Portanto, estou a ver duas pessoas com duas intenções diferentes. Isso é o que eu gosto, tem a ver com esta situação da natureza humana, de como é que uns podem ser de uma maneira, outros podem ser de outra. Portanto, aqui está a ver, portanto, não obrigatoriamente, por exemplo, aqui ele está aqui neste altar, não obrigatoriamente tive que fazer aquela imagem, ele aqui até está a olhar para o outro lado. Em relação aqui a esta santa, se conhecerem a Senhora da Azinheira, o Torga também tinha assim um bocado esta ideia que ele também não era muito, se possa dizer, vamos cá ver, não era muito rígido no sentido de dizer a Senhora da Azinheira é esta santa. Não, ele inventava, ele tinha que adaptar, apesar de ele ir buscar a Senhora da Azinheira, mas a santa da Senhora da Azinheira, ela não tem menino ao colo, é a Senhora dos Prazeres, foi por isso que ele chamou a Senhora dos Prazeres. E a Senhora dos Prazeres não está aí na Senhora da Azinheira. Portanto, isto são as liberdades que o Torga, como escritor, fazia. E então também tive que fazer isso, tive que adaptar. Porquê? Porque este conto, em que o mendigo, ele no final do conto, ele diz que e é uma das partes em que o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez mais cordial, não teve com meias medidas, entrou, dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e trouxe para junto à fogueira. Consoamos aqui os três. Disse com a pureza e a ironia de um patriarca. A senhora faz de quem é. O menino a mesma coisa. E eu, embora indigno, faço de São José. Portanto, esta situação não poderia ser possível. Se fosse a Senhora da Azinheira, não dava, porque não tem o menino ao colo. Portanto, é para ver esta liberdade em termos do que é que o Torga também fazia em relação às suas histórias, não é? Adaptação. Portanto, isto aqui é a minha mulher, que pronto, tive que utilizar, fazer aquela, diz, olha, tens de fazer assim uma cara assim de zangada e não sei o quê, portanto está a ver aí, deu aí esta imagem. Uma coisa interessante também, que eu também percebi-me, que aquele trás-montes que eu conhecia, que eu tinha de memória, já não era aquele trás-montes como o senhor conhece agora. Nós quando pegamos e fazemos assim, deixa-me recuar àquilo, às memórias que eu tinha, ou como é que era o trás-montes, e vi que isso já está a desaparecer. Nós neste momento estamos a passar por uma, que se possa dizer, uma fronteira em que isso vai começando a desaparecer e nós não nos apercebemos disso. Só quando nos lembramos assim, epá, então e o fulano tal, onde é que está? Ah, já morreu. Não é? As coisas são assim. E é o que está a acontecer com esse trás-montes que o Torga fala aqui. E isso também foi o que me levou também a fazer este trabalho. Foi, pelo menos, ter uma recolha do que era, como é que era a maneira de viver e como é que eram os utensílios e como é que as pessoas viviam. Portanto, toda a forma destas casas, não é? Portanto, isto aqui é na Arca, e fazer esta recolha. Há coisas que eu procurei e já tive dificuldade em encontrar. Portanto, os fornos comunitários existem muito para aquelas zonas de Montalegre, que eles ainda têm muito essa tradição. Agora aqui na nossa zona aqui para aqueles lados de Sabrosa, aquela zona do Douro e tudo, poucos existem em termos de coisa. Aqui está a ver aqui isto, para ver as condições em que se trabalha, não é? Isto foi lá numa loja em que, pronto, o senhor também teve que fazer aqui depois. Olha, isto foi uma casa que eu encontrei que ainda existem estes fornos comunitários. Portanto, isto, o senhor vai vender a casa e daqui a uns tempos já não existe. Portanto, isto faz parte do nosso património, faz parte da nossa história. E também é uma... E pronto, vai ficando registado aqui no livro. E é também uma dessas razões pelas quais eu também fiz por causa disso. Não é que seja saudoso, mas sim de fazer uma recolha daquilo que vai desaparecendo. Agora, em relação a esta imagem, por exemplo, tenho aqui este senhor, que é o Sr. Manuel, que está aqui. O Sr. Manuel estava a trabalhar nesta casa. E ele disse, Sr. Manuel, olha, precisava de um favor seu. Olha, então diga lá. Olha, o senhor tem que fazer de conta que está a dormir e está a dormir com o olho fechado e outro aberto. E ele disse, pronto, está bem. Quer dizer, o Sr. Manuel nunca fez nada a isso, nunca pediu nada, mas o Sr. Manuel disse logo, está bem. Pronto, então como é que quer que põe? Então o senhor lá pôs assim. O Sr. Manuel pôs assim, pôs o olho, tirei a fotografia. Pronto, já está, já, pronto. Se
precisava mais de alguma coisa? Não é preciso, Samanel, está tudo bem. Com o Samanel acontece que eu depois pedi o nome dele, olha, como é que se chama o seu nome completo e tal, estou no livro. E ele dá-me um nome e eu, quando acabou o livro estava pronto, eu cheguei ao pé do Samanel e disse, Samanel, tem aqui um livro, olha, está aqui o seu nome, está a ver? Lembra-se daquela fotografia que eu tirei com o olho e tal, assim, olha, está aqui, está a ver? Eu, muito bem, sim senhor, sim senhor. Pronto, eu levou o livro para casa. E então, no dia a seguir, encontrei o Samanel. Samanel, então, já leu o livro? Já sim senhor. Olha, sabe uma coisa? Li o livro todo. Depois, sabe o que eu fiz? Arranjei uma capinha. Peguei no papel de embrulho. Levei assim para aqui, para ali, com uma fita cola. Peguei e guardei lá numa prateleira. Está lá na prateleira. Isso, olha, é impecável. Quer dizer, isto tem a ver com o quê? Um senhor que, de certa forma, é anónimo. É uma pessoa que o seu Manel vai passar na vida dele, vai estar a fazer as coisas dele, mas daqui a uns tempos ninguém vai se lembrar do seu Manel. Mas o seu Manel sabe que neste momento o nome dele está neste livro. E está cá o desenho dele. Portanto, isto é o que representa o livro para ele. É por isso que ele pegou no livro, guardou e ele... Portanto, eu disse, olha que impecável. Por acaso não tinha pensado nisso. Mas são estas histórias. Talvez este aqui é o tal seu José, que então lá fez este papel aqui, em que estava a fazer, foi uma pessoa que foi morta e tal, mas e este senhor, é verdade, tenho aqui este senhor também que tem uma história engraçada, que este senhor que está aqui, é o senhor que tem, a cara dele é sempre assim muito sério, uma pessoa muito séria. E eu então, uma vez cheguei ao pé dele e disse, olha, este aqui está bem, porque este aqui foi o que deu um tiro aqui a este. Então ele vai fazer bandido, não é? Assassino. Eu cheguei ao pé dele e então disse, olha, posso tirar uma fotografia para fazer isto? Pode sim, senhora. Tirei a fotografia. E depois então pedi o nome dele e ele também me pediu no livro. E eu, quando o livro estava pronto, eu estava lá no café, assim na esplanada, e eu cheguei ao pé dele e disse, olha, só um momento, que eu vou só buscar o livro e já lhe trago o livro. Ele, está bem. Entretanto, quando eu cheguei, apareceu o outro colega dele, que eles gostam lá de estar sempre ali a ver os copos e tal, assim. Eu cheguei com o livro, assim, ao pé dele, e o outro colega disse assim, o quê? Um livro do Miguel Torga? Sim, o livro do Miguel Torga, o senhor, ele está aqui o nome dele. O quê? O teu nome está no livro do Miguel Torga? E o outro, sério. O quê? Tu não me digas que tu estás aqui? Está. E olha, está a ver aqui esta imagem? Está aqui. Pois estás. E o outro, sério, se visse ele a sorrir assim de tal maneira, as vagas dele a subirem para cima, não disse nada, senhor. Só aquela expressão disse, olha, espetáculo. Mas são estas coisas que vão fazer com que eu, para o próximo projeto, tenha essa vontade de trabalhar. Portanto, isto aqui é mais a maneira conforme vou fazer os trabalhos, mas é mais pelo sentido de ver que apenas isto não é só um livro, é toda a história que o livro tem por trás dele, não é? E é isso que eu gostava de apresentar, porque não é só os contos do Miguel Torga, não são só os meus desenhos, mas sim toda a história que tem por trás dele. Portanto, toda essa construção. E pronto. E é só isso. Eu só quero agradecer os de terem vindo cá e terem aturado um bocado, de certa forma. Espero não ter excedido no discurso e espero que gostem. E pronto, isso quero agradecer. Já. Obrigado, Jorge. A Casa da Granja vai voltar a receber o Jorge em outubro. Aí já é com uma exposição de pintura de Jorge Marinho. Mas é o que eu digo, este livro é um belíssimo livro. Aliás, eu acho que foi uma forma completamente inovadora de apresentar o Miguel Torga, de banda desenhada, porque a banda desenhada normalmente não é assim. A banda desenhada que nós estamos habituados, não é? Aos
quadradinhos, é outra forma de banda desenhada. Portanto, é um livro completamente inovador. E, eu digo, espero que ganhe os 3 prémios para os quais está nomeado. E eu também quero dizer que o livro se encontra aqui à venda, custa 15 euros, o que eu acho que, como é que um livro destes custa 15 euros? Os artistas são muito dar mais de si do que propriamente estarem a contar com vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não, é por isso que as coisas têm que se fazer com paixão. Se não for com paixão, não se consegue. É por isso que eu estou a dizer isto. É trabalho de paixão. É assim, olha. Muito obrigado. Vou convidá-los para, primeiro, agradecer, obviamente, a presença de todos num dia de 40 graus aqui em Branco, não é fácil, e vou convidá-los para brindar à apresentação, brindar ao Jorge, brindar ao livro, isto na cozinha onde costuma ser, mas o Jorge agora está aqui para quem quiser autografar